Como a moralidade cristã envenenou a Europa? Não sei. Here's a shocking idea. What if our morality is killing us? Nietzsche posited the idea that the moral idealism of the European is actually a concealed aversion to life. And today, with the West apparently locked in a death spiral, this idea is more relevant than ever. Before we get into any history, Faz sentido, né? A partir do momento que o europeu deixa o imigrante entrar lá com uma perspectiva secular, mas a perspectiva secular tem uma origem cristã? Hã? Tipo, porra, nada surge do nada, nada surge do vácuo. Tudo tem uma origem. E a sociedade ocidental, secular, livre, ela tem origem no cristianismo. let's look at concrete examples of how abstract moral attitudes get in the way of life in the modern West. First, let's look at a personal example. Vegans, motivated by a perfectly logical and understandable compassion for animals, which I actually share, go on plant-based diets to minimize their involvement with the suffering of animals. This makes perfect sense from a moral perspective, but these diets do not provide proper nutrition. O Papa falou que é pra deixar entrar mesmo. Você tá de sacanagem que o Bergoglio falou isso. Ah, velho. Puta merda. Pare, eu não vou falar mal do Papa Bergoglio, não. Sai daqui. Even when vegans supplement heavily, they usually end up to some degree sacrificing their vitality for the sake of their morality. Sim. Uberboyo pointed this out brilliantly several years ago, using Sam Harris as an example. Sam Harris has a secularized Christian morality. He believes that the goal of life should be to eliminate as much suffering as possible. Therefore, he went vegan. Again, perfectly logical. Why make animals suffer unnecessarily for your benefit if the aim of life is to minimize the suffering in the world? Porque nós chegamos ao topo da cadeia alimentar. Pau no cu dos betas. É isso. Cara, eu acho que tem uma justificativa bíblica pra você ser vegano, mas também tem a justificativa bíblica pra você não ser vegano. Grande copada de maluco. But he soon stopped Utilizar a Bíblia pra ser vegano e destruir a própria vida. being a vegan because he said that he didn't have enough energy on that diet. Implicitly, he chose vitality over morality. He decided that his vitality justified the deaths of hundreds of animals every year. Sim. Sam Harris was faced with the great dilemma of life, which lies at the foundation of every religion and every philosophy. You must either choose to assert yourself. Sofrimento com motivo não é crueldade. Se fosse, não haveriam mártires. É exato, mano. Se você mata um bicho para se alimentar e ele não sofre, mata ele de uma forma humana, que é como a maior parte dos frigoríficos aqui no Brasil executam, tá ligado? Se eu não me engano, é com choque na cabeça ou é um tiro, um disparo de ar comprimido. Eu não lembro, mas o bicho não sente dor. Então, tiro pneumático, isso. E é absolutamente humano, porque o bicho não sente dor. E acabou-se. E se sente também, eu não me importo. Upon the world and engage in the often cruel struggle of life, or turn away from life and condemn it as evil for requiring such suffering. In the end, Sam implicitly chose life, his own vitality, over his abstract moral idea. Pardo, eu sou vegano, não estou nem aí pra se tem nego comendo carne. Não suporto vegano americano e brasileiro. Lá na Rússia, por exemplo, essa merda é super comum e vegano é ativo insuportável. Mereço ser humilhado ou posso só comer minhas plantas em paz? Come tuas plantas em paz, né, irmão? Tô nem aí. É isso. O não importa é recíproco. Now let's look at E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Mogada de Deus. political example, a controversial one. Now let's look at a political example, a controversial one. Mass migration into Western countries. Ah, sabia? Por que será que eu imaginava que um canal cuja foto é uma estátua grega ou romana ia chegar nesse papo, né? Oh, meu Deus, que surpresa. Mass migration policies are justified under the name of morality. We have a moral obligation to house and feed the world, say our leaders. But by implementing these mass migration policies, Western countries are harming their native populations.
depriving them of space and resources. Eu até ia falar que nós, o povo brasileiro, não precisamos nos preocupar com imigração em massa, porém, entretanto, todavia, tá cheio de haitiano, venezuelano, angolano, um monte de africano entrando aqui no Brasil de forma rápida e acelerada, tipo, gente que não vem aqui pra fazer emprego de baixíssima qualificação, tá ligado? Eventualmente isso vai ser um problema pra gente também. Mas não agora. Eu acredito que quando as fronteiras da Europa se fecharem, os olhos do terceiro mundo podem se virar pra cá, porque o Brasil não está completamente colapsado. Talvez seja a hora de a gente começar a discutir esses assuntos. Não com a intensidade que a Europa tem que tratar, mas talvez a gente já tenha que discutir esses assuntos, já de dificultar a imigração. Pra ontem mesmo. Beleza? Pra ontem. O conceito de ter uma vereadora cubana em São Paulo é completamente bizarro. Não é completamente bizarro no caso dessa vereadora cubana. Eu acho que a política que tem que ser executada aqui no Brasil tem que ser o princípio Berlusconi de imigração. Beleza? Apenas o princípio Berlusconi de imigração. Esse deve ser o nosso parâmetro moral de imigração. E não se fala mais nisso, beleza? Estão de acordo? Eu tô de acordo. Não vou explicar qual que é o princípio do Berlusconi. Tô nem aí, alguém vai falar. Mas eu tô de acordo, beleza? And destabilizing their social cohesion and breaking down their cultural, ethnic, and communal identities. And simply on a logistical level, Western countries, especially the very small continent of Europe, cannot house the entire world. The idea that there would be an obligation to do so is quite frankly absurd, and the we need more labor argument doesn't really hold up either. Yeah. If you have the interests of your native population in mind, rather than pure economic growth, it would be better to have a labor shortage which increases wages than an influx of cheap labor which puts people out of work. O problema do liberal é que ele, enquanto os números no gráfico estão subindo, está tudo bem. Então, basicamente, a imigração é um doping econômico, sabe? Você vai socando gente na máquina para sustentar a bosta de um estado que não se sustenta por suas próprias pernas. Vulgo welfare state. O europeu quer coisas grátis. Para manter as coisas grátis, tem que socar imigrante dentro do país para fazer o trabalho que ninguém quer fazer, sabe? Por que ninguém quer fazer esses trabalhos? Porque eles pagam mal. Remova o imigrante, deixa o salário subir. Ah, mas não vai ser otimizado como era antes. As coisas vão ficar caras. Elas vão. F***se. O custo de vida vai subir se você chutar o imigrante. Vai. Não é um problema. É sério, não é um problema. Que os salários subam. Que tudo fique mais caro. Mas só de você remover o imigrante... A questão do imigrante na Europa é a mesma coisa do craqueiro aqui no Brasil. Olha só que legal. É quase um paralelo. O craqueiro traz violência, o craqueiro empesteia a cidade, o craqueiro gera um monte de problema que se você simplesmente remover ele da sociedade, enfiar ele num lugar e pagar pra ele ficar lá, eu acho humano pagar, mas eu entendo quem não quer pagar pra ele ficar lá, já resolve um problema. Sabe, as pessoas vão poder trabalhar em paz, sem medo de ser roubado, sabe? Não ter um monte de viciado pra todo quanto lugar, não vai desvalorizar os imóveis. O imigrante é a mesma coisa na Europa. Aqui o problema é o craqueiro, lá é o imigrante. Então, tipo, tem que remover o imigrante de lá. No final, as coisas serão melhores sem o imigrante do que com o imigrante. The declining birth rate are... Ah, mas você fala isso sendo brasileiro. Você não vai entrar lá. Que pena. É a lei dos caras, irmão. Se eu não puder entrar na... Se não existir daqui a 5 anos a possibilidade de me mudar pra Espanha, meu Deus, que pena. Eu, um brasileirinho, não vou conseguir entrar. Eu não vou conseguir. Porque o espanhol decidiu que não me quer no país deles. É o direito deles. É o direito deles de decidir se querem ou não imigrante. Certo? Da minha perspectiva, o ideal é fechar a fronteira mesmo. E chutar imigrante, e processo de reimigração, e chutar inclusive os legais. Da minha perspectiva é isso. Beleza? Eu acho que pode ser melhor pra eles. Eu tô me prejudicando, porque daí as minhas opções de sair do Brasil vão diminuir. Que pena. Mas, cara, a situação lá é crítica. Nós temos os nossos problemas aqui. Os nossos problemas são enormes, inclusive maior que os deles. Porque pra eles, é só chutar imigrante e já vai resolver metade dos problemas que eles estão passando. Pra gente? Que pariu. Nossa, se o nosso problema fosse só chutar imigrante, irmão, eu tava soltando foguete, cara. Imagina que sonho.
Vocês não fariam esse acordo, rapaziada? Ó, o Brasil vai. Todos os problemas do Brasil, a Europa vai assumir e a gente assume os problemas deles. Que é wokeismo e imigrante. Ou, ou, pô, onde eu assino? Eu prefiro ter o problema dos Mohamed, porque é só chutar eles, irmão, e fechar a fronteira. Todo o resto tá resolvido. Então, é isso. Argument for mass migration doesn't work either, because populations naturally balance out. Problema do europeu, chutar imigrante e meter boneco. Problema do Brasil, esgoto, criminalidade, indústria que a gente não tem, saneamento que a gente... Saneamento já falei, né? 2 vezes. População bestial, sabe? Educação, semi-analfabeta, favela, crime organizado. Problema. Ah, e também imigrante. Daí tem a cerejinha ali também, a gente tem um problema com imigrante. Muito venezuelano, muito angolano, muito haitiano, essa bosta. Então, cara, a gente tem todos os problemas da Europa e todos os problemas da gente. A gente tem todos os problemas do Brasil, todos os problemas da América Latina, todos os problemas da Europa, em um país só. E a Constituição, e vai. As you see among animals in nature, and an exponentially increasing population is neither sustainable nor desirable. And this brings us to what I would classify as a religious example. Many young people in the West justify not having children because they think their children would be bad for the climate and for overpopulation. Cara, esse pensamento que é comum, é quase comum no primeiro mundo entre liberals, entre esquerdistas, cara, pariu, isso nunca aconteceu na história humana. Essa ideia de que, ai, eu não vou ter filho porque isso é ruim pro clima. Corta a cena, africanos chegando a... Já tem mais de 1 bilhão de africanos, mais de 1 bilhão de indianos, mais de 1 bilhão de chineses, mas o europeu castrado não quer ter filho porque... Ah, isso é ruim pro meio ambiente, sim. Isso não é uma cultura de suicídio? Isso não é uma cultura de suicídio? Cara, merda, velho. Nossa senhora, cara. Tá vendo? Nossa, mano. Tá vendo que é uma cultura morta, uma cultura nihilista, que só busca prazer, sabe? Que puta merda. O europeu não tem força vital nenhuma, sabe? Um povo. Um povo não, um povo é uma forçação de barra. Tá vendo que bosta, né? Que a identidade nacional daqueles povos ali já se dissipou. Agora a gente trata o europeu, ignorando toda a diversidade daquele continente. Mas vamos tratar o europeu aqui. O europeu, um povo que conquistou o mundo, hoje não se reproduz porque, ai, o clima. Meu Deus, cara. São 80 anos de lavagem cerebral, cara. Mais do que isso. Mais de 100 anos de lavagem cerebral. 200 anos, desde o iluminismo, sabe? Essa destruição cultural. Olha o nível que os caras chegaram. O baixíssimo nível que os caras chegaram. Cara, tá vendo que uma revolta contra o mundo moderno vai ser... É quase que inevitável? E se ela não acontecer, aquele continente vai morrer? Nossa, cara, é assustador, mano. É assustador, é triste ao mesmo tempo. Ah, é problema do europeu, foda europeu. Concordo, mas não deixa de ser triste, cara. Não deixa de ser triste. Querendo ou não, o Brasil sendo ocidente de segunda classe, ainda assim é ocidente, sabe? A nossa origem está lá. O nosso pai está se suicidando. E nós não podemos fazer nada, porque nós temos os nossos problemas absurdos aqui. Pô, é deprimente, mano. Nossa, cara, que situação maldita que a Europa vive. E por conta de seu próprio sucesso. Por conta de seu próprio sucesso eles estão nessa situação. Hã? This is obviously illogical, since populations around the world will continue to increase, even if every Westerner doesn't reproduce. In reality, they're just removing themselves from the gene pool for the sake of a self-sacrificial moral impulse. But in doing so, they're also sacrificing their inheritance, their children, and the future of their civilization. This is almost identical. Se o francês não tem filhos e o Mohamed tem 3, daqui a 100 anos, a França será o quê? França ou um califado de terceiro mundo bestial?
Na Lusitânia, antigo território que hoje a gente conhece como Portugal, haviam os lusitanos, né? Povos bárbaros, celtas, ok. Eles foram conquistados pelos romanos. Os lusitanos deixaram de existir? Não. Os lusitanos continuaram existindo mesmo sendo conquistados pelos romanos. Não houve grande grande mistura genética entre esses dois povos. Cai o Império Romano e aquele território conquistado pelos visigodos. Os alemães chegaram lá. Houve mistura entre os lusitanos e os visigodos, grande mistura genética? Também não. Ainda se manteve muito do que os lusitanos eram. Aquele território foi conquistado pelos sarracenos. Houve grande mistura genética ali? Não. Os lusitanos persistiram. Não houve grande mistura genética entre os mouros e os povos que estavam ali. Não houve grande. Tem, sim, um componente bem grande ali, mas não houve. Foram 700 anos, afinal de contas. Os mouros foram chutados da Península Ibérica. Hoje, acredito que a gente possa ver aí nos próximos 100 a 200 anos o fim da Lusitânia. Porque eles não se reproduzem. É. Pô, Ning. É assustador, cara. É assustador o que tá acontecendo agora. Eles. Cara, aquele povo resistiu por mais de 3.000 anos pra ser erradicado agora. Porque eles não transam. Entre si, no caso. Eles vão ser apagados da história. Assim como todos os outros povos da Europa. Cara, isso é assustador, mano. Não, é sério, isso é assustador, mano. Isso é assustador. O que 200 anos de liberalismo, iluminismo e comunismo fizeram, e esquerdismo e marxismo fizeram na cabeça daquele povo. Cara, isso, mano, isso é assustador, mano. Cara, a gente tá vendo a extinção da Europa. É isso. A Europa, como a gente conhece, está sendo extinta. Sabe? Ainda não. É um processo. Eu ainda acho que é reversível. E muita gente naquele continente acha que é irreversível. Muita gente naquele continente acha que esse processo é reversível. Mas o tempo tá passando bem rápido, sabe? Qualquer revolta, ela tem que acontecer nessa década. E uma revolta que pode ser pacífica, pode acontecer nessa década. A AfD chega, o partido da Le Pen, Reform, esses partidos chegando ao poder, fazendo um processo profundo de reimigração e tentando de alguma forma restaurar uma vitalidade naqueles países e aqueles povos voltarem a se reproduzir, talvez seja reversível. Talvez. Talvez. Eu não acho que seja possível. Eu acho que aquele povo já está condenado. Essa direita não vai voltar pro poder. Vai voltar uma direita radical. Vai voltar uma direita à moda da década de 30 do século 20. Na década de 30 do século 21, essa direita vai voltar pro poder. Vai dar uma merda. Essa direita vai ser completamente destruída. E tudo que a gente vê hoje vai ser levado à 15ª potência. Eu acredito que isso vai acontecer. E a Europa vai morrer de vez. Eu pessoalmente acredito que isso vai acontecer. Sabe? Então, a minha tese, a minha percepção de uma primavera fascista, eu não considero uma vitória, eu considero o fim definitivo dessa Europa. Porque vai ser uma resposta extremamente violenta aos problemas que aquele continente vive, que vai resultar no colapso definitivo e irreversível daquele continente. Aquele continente vai acabar se isso acontecer. Essa primavera fascista. Acho que vai ser o fim. É o fim. Definitivo, acabou. Sabe? Não, é impossível você restaurar disso. Vai ser ultra autodestrutivo. Vai ser a condenação de da última geração grande de jovens e a total submissão daquele continente a qualquer merda ideológica que seja inventada no futuro para responder essa revolta violenta. Sabe? É impossível as coisas serem bem-sucedidas. Então, qualquer revolta pacífica e que possa trazer um resultado positivo no longo prazo, ela tem que acontecer nessa década, sabe? Essa direita reformista, bobinha, que quer jogar dentro das 4 linhas, essa direita tem que assumir o poder, essa direita tem que resolver esse problema de uma forma firme, porque se eles não resolverem, aquele continente acabou. E mesmo assim, esses problemas que os europeus vão viver são menores que os nossos.
Eu considero tudo isso. Mesmo com a primavera fascista, o colapso daquele continente, os problemas deles são menores que os nossos. Porque também nós estamos vivendo uma redução demográfica e todos os outros problemas que a gente já vive. Então, aqui no Brasil, a gente tá numa situação infinitamente pior do que a do europeu. Enfim, nossa, não tem comparação, cara. Cara, é que o brasileiro é muito festivo, o brasileiro tá dançando no carnaval, o brasileiro tá pulando no carnaval. O brasileiro nunca vai entender o tamanho do buraco que a gente está. O tamanho do buraco que a gente tá é muito pior do que o que o europeu tá se enfiando. Muito, muito. Ou já se enfiou, né? Então, puta, cara, a gente tá. Cara. Happened in late stage Rome among nation. This is almost identical to something which happened in late stage Rome among Roman aristocrats who converted to Christianity, and, believing the apocalypse was near, committed themselves to celibacy, ending their royal bloodlines. And this actually brings us to the origin of this self-sacrificial moral attitude which has so entrenched itself in the Western mind. The first time when you saw a self-sacrificial moral system based on the moral salvation of the individual soul in the West, and perhaps in the history of the entire world. Tem nada a ver. Ontem, um donate de ontem, um comentário de ontem. Eu sei que vai soar polêmico, eu sei que vocês vão ficar bravos, eu realmente não me importo, eu sou ateu. Um comentário muito bom sobre e se a elite, os 20% mais influentes da sociedade, assumissem uma fé pagã, heróica, viril, sabe? Com muita vitalidade, enquanto o resto, os 80% da população, se convertessem de forma definitiva e real ao catolicismo, cristianismo, e acho que esse é o único caminho. Acho não, né? Eu comecei a pensar nisso. Eu acho que é uma alternativa boa. Seria uma alternativa boa. Porque, cara, no fim do dia, é a elite que avança qualquer tipo de coisa. Então, uma elite pagã que resolva assumir os problemas enquanto o restante da sociedade se torna passiva e aceite tudo, acho que seria um caminho. Cristina pode ser heróico, né? Então, acho que esse seria um bom caminho. Was with Christianity. This is what Nietzsche speaks about in the first essay in Genealogy of Morals, titled Good and Evil, Good and Bad. Nietzsche posits that the idea of the good did not originate from a notion of benevolence for the weak or some sort of altruistic self-sacrifice, as we understand goodness today, but rather among the aristocratic... O problema é que a nossa elite não tem sequer Deus. Nenhum deus pagão, não tem Deus. É uma elite... Mentira, ela tem um Deus. É o Deus secular. É o Deus universalista. Esse é o Deus que a elite hoje cultua. Sabe? Em seus sacrifícios de sangue na Ucrânia. Deixa eu mostrar uma notícia de hoje. A Alemanha pretende restaurar o alistamento obrigatório. Pra quê? Pra quê? Para enfrentar quem? O inimigo interno? O imigrante? Não. A Rússia. O grande problema da Alemanha é a Rússia. Neste momento, a gente tá vendo o Trump cuspindo na cara dos seus aliados que a América sustentou por 80 anos, cuspindo. Trump está cuspindo na cara dos aliados que a América sustentou por 80 anos. Aqui, eu fiz esse comentário. Em tempos de crise demográfica e invasão bárbara, a melhor ideia é enviar seus jovens nativos para morrer em nome dos burocratas que causaram esses problemas. Eu falei dessa forma, super ensaboada, mas Palmito comentou o que eu queria ter comentado. Imagina morrer pelo direito de paquistaneses, mulheres da sua família, com apoio do governo ainda por cima. Que é isso daqui. A reimigração na Europa é isso daqui. É o europeu, você não, né? O europeu morrer numa trincheira no frio da Ucrânia pelo direito do seu país importar mais imigrantes para dentro do seu país. É isso. É isso que a Europa tá correndo agora. É a situação deprimente, mano. A Europa tá... classes who celebrated themselves. Valeu, Paulo.
que acha da... Pau lubrificado tipo R$10. O que acha da teoria de que Roma caiu porque a nobreza virou fanboy? Parece Assina embaixo. plausível. HTTPS, Assina embaixo. dois Sim, pontos, eu sou partidário daquela ideia www. de que o cristianismo ajudou a derrubar, a colapsar o Império Romano. Eu sou partidário dessa ideia, sempre fui. O cristianismo, sim, ajudou a colapsar o Império Romano. O Império Romano ainda foi fundado em ideias intimamente pagãs, né? Ela colapsou quando se tornou cristão. Ajudou, sabe? Além de todos os problemas, o cristianismo foi mais um dos elementos que ajudaram a colapsar o Império Romano. Themselves as good. The aristocratic conception of good had nothing to do with compassion or self-sacrifice. It was a self-glorifying expression of power, an affirmation of the self. Had celebrated themselves as sort of altruistic self-sacrifice. Nietzsche posits that the idea of the good did not originate from a notion of benevolence for the weak or some sort of altruistic self-sacrifice. E que é intimamente cristão. Essa benevolência, essa complacência com o fraco é algo intimamente cristão. Essa ideia que se corrompe, que evoluiu, se corrompeu e se tornou a religião secular que a gente vê hoje. As we understand goodness today, but rather among the aristocratic classes who celebrated themselves as good. The aristocratic conception of good had nothing to do with compassion or self-sacrifice. It was Ofereça outra face. É isso que a Europa tá fazendo. A Europa que conquistou o mundo de forma secular, inclusive. O Reino Unido, o Reino Unido não fundou seu império com base na religião. Não. Hoje se tornou outra fé, né? a self-glorifying expression of power, an affirmation of the self. Hoje a Europa que conquistou o mundo oferece outra face. Venham imigrantes, invadam nosso continente. The good was synonymous with the noble, which was synonymous with the beautiful, the upright, the correct, the true, the virtuous. And the bad was simply everything which is not those things, the vulgar, the plebeian, the common, the deceitful, the ugly, the base. The bad was a lack of this goodness, this nobility, and everything which it entailed. Christian morality, in contrast, grew out of a messianic movement among the slave castes of Rome, which offered a vision of the future in which the suffering of the downtrodden would be vindicated and the existing social order would be overturned. The Christian value system developed as an inversion of the pagan value system, inverting the aristocratic conceptions of good and bad. The heavenly Jerusalem stands in contrast to Rome. The idea of the resurrection is an inversion of the pagan mystery rites, and Christian virtues are the inversions of aristocratic pagan ones. In Christianity, the conquered, the downtrodden, the base, the meek, the poor, and all of their qualities are exalted, while the powerful and all of their attributes are condemned as evil. E aí? Nossa. Eu acho que não vai rolar um revival do cristianismo ao molde conquista da América, que foi tocada foi a grande cruzada tocada por Portugal e Espanha aqui na América. Eu acho que esse revival é impossível, cara. Eu acho que isso é impossível. Eu acho isso realmente impossível. Não vai rolar. Um revival daquele catolicismo cruzado que expulsou os mouros e conquistou a América. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a resposta não tá ali, cara. Eu acho que é uma ideia morta. Eu acho que... Pesado, né? Eu acho que o cristianismo, ele é uma ideia que já morreu. Sabe? Acho que já morreu. Eu acho que não é a resposta. Apesar de ainda achar que o catolicismo é a base, eu acho que não. O paganismo é uma ideia morta. Óbvio que é uma ideia morta. Mas não tô falando... outra, eu não considero que um revival religioso do paganismo. Eu acho que também não. Acho isso idiota. Mas talvez um revival filosófico em que a população agora aceita que coragem, virtude e... principalmente coragem e meio que cagar pro fraco, pra cagar pros fracos e os oprimidos com uma ideia, talvez, sei lá. O cristianismo é ótimo pra criar família, pra acomodação da população, pra uma domesticação geral, mas...
Beauty, power, pride, vengeance, wealth Odin na padaria, né? Estamos precisando de Odins na padaria. are condemned as evil. Beauty, power, pride, vengeance, wealth Ah, não, aqui no Brasil isso ainda é pior, né? Porque o catolicismo, apesar dos pesares, ele é uma religião que se leva a sério. Aqui no Brasil a gente tá sendo conquistado por protestantes neopentecostais dinheiristas. Ai, que merda. Até onde o cristianismo é mais... Onde o catolicismo é mais sólido que a América Latina... É o continente mais violento do mundo, beleza? Mas não tem uma relação direta com a fé. Mas ainda assim, o catolicismo está sendo rapidamente substituído pelo protestantismo em todos os países da Latam. Todos. Todos. Cara. and mastery of the material world become vices, while abstinence, self-sacrifice, humility, the endurance of suffering, Os primeiros mártires não cederam nem sob tortura. the tolerance of wrongs, and the rejection of the material world become Cara, você já pensou que talvez o destino da Europa, para da Europa se restaurar sua vitalidade, seja aceitar o Islã? Já pensou? Cara, porque talvez com uma conversão em massa do europeu ao Islã, talvez ocorra um não suicídio como povo. O povo, geneticamente, talvez a Europa não colapse se ela se converter, mas culturalmente ela vai morrer. Culturalmente, o continente, a Europa vai morrer. É isso. Povo não, genética pode não, eles podem não ser extintos. Os lusitanos que eu acabei de falar, eles se converteram a várias fés, mas pode ser que o lusitano acabe, porque como as coisas estão indo, ele vai se extinguir. Talvez ele não se extingua se ele se converter ao Islã. virtues. Não, eu tô palpitando. Você acha que tá me levando a sério, irmão? Eu só tô falando, jogando ideia aqui. Tá, mano. Se eu fosse tratar esse assunto de forma séria, eu escrever um vídeo pro canal principal. Aqui, o canal 2, eu só tô vomitando ideia, irmão. Calma. Porra, vai tomando. This message Economia eu falo alguma coisa, mais ou menos, que eu sei. Aqui é só vomitando ideia. resonated with the Roman undercast of the material world become virtues. This message resonated with the Roman undercast for obvious reasons, but it also resonated with the decadent Roman aristocracy, especially among the women. Much like among the elite in the West today, it provided them with a moral identity which could justify their existence and offer an escape from the malaise of a crumbling and decadent empire. Para as massas, não existe coisa pior para as massas do que serem ateus. Nossa, ateísmo é uma merda. O ateísmo para as massas é um câncer, por isso que eu odeio tanto o ateísmo, apesar de ser. Por isso que eu incentivo todos vocês a se tornarem bons católicos, porque ateísmo é uma merda. É uma merda, beleza? In times of decadence and collapse, people search for a reason why. Não podemos propagar ateísmo. Não. Pois se colocarmos na cabeça que Deus não existe, eles não vão levar a sério outra coisa. Não, para as massas, Deus existe. E ele está aí, sabe? O catolicismo tem que voltar com força. For a new identity to adopt, which will help them make sense of the world, and which will help them believe in the value of their own existence again. So it makes perfect sense why Christianity spread in Rome. But at the core of Christianity lies an unhealthy mistrust of the natural world, which the pagan religions celebrated as divine. Christianity introduced to Europe a belief system centered on faith in another world, a heavenly realm that promises salvation and relief from the suffering of this world, which again would have been very appealing during the decline of Rome and the ensuing Dark Age. But this emphasis on the salvation of the soul and the other world leads to a kind of nihilism and rejection of this world. Christianity teaches that suffering, violence, and death are a reflection of the fallen state of the natural world, and that death is merely an error, a consequence of sin, not an inherent part of nature. Eden, where the lion lay down with the lamb, represents the true, uncorrupted state of existence, which will one day be restored. In contrast, the European pagans embraced suffering and death as intrinsic to the natural order, and viewed nature as both cruel and beautiful, both destructive and life-giving. And their gods were embodiments of these natural forces. And Christianity, despite its many subsequent forms, some of which are life-affirming, was ultimately born out of a rejection of this worldview
and a resentment for the pagan master class which it represented. Pardo, eu pensei o seguinte, enquanto... Tu não acha que talvez o ateísmo só funcione para cientistas e a elite? A elite já é ateia, irmão. A elite já não acredita em Deus. A nossa elite, a nossa elite, a fé da nossa elite é o secularismo. A fé da nossa elite é o universalismo. A elite, o 1%, eles não se veem como cidadãos de seus países. Eles se veem como cidadãos do mundo. Tipo, a elite, o bilionário que mora em Paris, o bilionário que mora em Sydney, o bilionário que mora em São Paulo, eles compartilham de visões de mundo muito similares. Ideais muito parecidos. É só a mesma coisa, praticamente. Talvez não, né? O que seja necessário é uma elite nacionalista. Só que... Cara... Para, imagina se o cristianismo nunca tivesse sido introduzido na Europa. Tinha 3 caminhos: paganismo, ateísmo e islamismo. Ateísmo? Paganismo, irmãos. Isso é só paganismo. And I think this is well evidenced by the fact that, as Christians gained power in Europe, they destroyed classical art and literature, razed pagan holy sites, and persecuted those who adhered to the old ways. Of course, when the Germanic tribes adopted Christianity, they transformed Christianity into something stronger, more vital, which was at many times more pagan than Christian. E deu certo. Por milênios. Por milênios. O cristianismo foi uma religião forte e com muita vitalidade. Hoje ela é morta e praticamente estética. If you want to hear more about this, I talk about it at length in my videos on the chivalric age and the pagan origins of chivalry. But despite this transformation of Christianity... eu tenho a impressão que muitos pagãos são ateus. Todos são. Todos os pagãos são ateus. Todos eles são. É só uma estética. É só uma filosofia. Se muito é uma filosofia. Um estilo de vida. É só algo que eles vivem pra se divertir. É isso. Eu acho que... Cara, eu realmente eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar em nada, em Deus, por uma questão muito simples. O mundo é muito material, não existem mistérios. Tipo, vocês podem vir com as aparições marianas, você vai se converter se você ver. Eu já vi. Parabéns pra quem acredita. Eu acho que uma pessoa tem que estar muito suscetível a acreditar em algo pra topar, embarcar numa religião. Não é meu caso. Eu não estou suscetível a nada. Sabe, eu olho aquilo ali e falo, nossa, mas você vê, não tem explicação. Eu sei que não tem, mas e aí? Não é o suficiente. Eu só acredito vendo, só acredito tendo certeza. Então... é muito difícil. And the endurance of the pagan worldview, the fact that Christianity's... E como se explica a aparição de Fátima? Não funciona. Não sei explicar, mas também não acredito que exista. Então, eu acho que talvez se a gente se induzir uma pessoa muito a acreditar em algo, ele vai acreditar em Odin na padaria. Ele vai comprar toda a ideia, sabe? Uma visão de vital, nacional, sabe? Só terra e ele eventualmente pode acreditar em Odin na padaria. Assim como qualquer um pode acreditar no cristianismo. Foundations and original impulses were preserved. É uma coisa muito psicológica que eu não tanco. Então pode ser também uma questão de baixo QI. Tipo, calma, não tô chamando crente de burro. Questão de baixo QI ou alguém que busca respostas, não as encontra e as responde com Deus. Aí é uma pessoa inteligente, sabe? Beleza, tipo, aí o cientista cristão, tipo, cara, não tem essas respostas. Isso não faz sentido. Então provavelmente Deus existe e fez isso. Então, essa resposta eu aceito não ter resposta. Tipo, eu não consigo acreditar que Deus existe. Tá, se não tem resposta, não tem resposta. Ultimately prevented any kind of enduring integration of Christianity with the pagan worldview. Slowly, European identity began to become wholly... Eu nasci no lar evangélico e tenho dúvidas. Me considerar agnóstico, só não conto para meus pais por medo de ser expulso, mas no fundo acredito que Deus existe sim. É uma resposta boa para vários problemas. Bom.
É justamente por isso que o catolicismo investiu muito seu tempo formando filosofia e ciência para explicar e entender Deus. Testament ultimately prevented any kind of enduring integration of Christianity with the pagan worldview. Slowly, European identity began to become wholly a moral one, based on the idea of being the bearers of morality to the world. And this Christian idea carried over into modern liberalism. Both modern Christianity and liberalism are premised on the idea that we were evil and barbaric before, in pre-Christian or pre-Enlightenment times, but now we are enlightened, now we have the correct morality, and it is our job to spread our enlightened values across the world. Both Christianity and liberalism posit grand moral visions, such as eliminating all of the suffering in the world, converting the whole world to Christianity, spreading O liberalismo hoje defende criar um céu na terra, sabe? Paraíso aqui. liberal democracy across the world, housing and feeding the entire world, saving the climate, and so on. And these things can only be achieved through a self-sacrificial commitment to these moral ideals. But this moral idealism is completely out of touch with reality, and ultimately represents a rejection of life, since in these ideologies the world is fallen in comparison to the utopian ideal. This moral idealism, whether it's something small like choosing to be vegan, or something which will completely transform one's society, like choosing not to reproduce, or open one's Tipo, remova a religião de uma sociedade, você tem a Europa. Eles vão... O filho da p do europeu, millennial, que agora ele escolhe não ter filhos, esse merda, em vez de acreditar em um salvador, em um messias, ele acredita na ciência. E em vez de esperar o apocalipse cristão, o retorno de Deus, o retorno de Cristo e blá blá blá, não, ele tá. Ai, o mundo vai acabar, o colapso climático, eu não vou ter filhos porque. Ai, o mundo vai acabar. Ele só trocou uma fé por outra. Ele fez só essa transição. É ciência pra caralho. Nossa, é muita ciência. Nossa, ciência. I love science. borders to the world, ends up resulting in much more harm than good because it completely ignores the concrete realities of life. And the ironic part is that if Western leaders redirected all of the resources which they spend on these moral causes to taking concrete actions, like eliminating pollution and factory farming, and reinvesting in their own countries, their own infrastructure, and their own citizenry, they could actually achieve moral ends and flourishing near utopian societies with ease. But their morality, their moral idealism, prevents them from doing this. Era melhor ter deixado a ciência e intelectualismo pra elite, longe do povão. Mas ela está com a elite. Sabe? O povão só se tornou descrente. Since it would mean confronting the world as it is, not as they would like it to be. To support this channel and gain access to the ARX community. Bom vídeo. Bom, conclusão. Não tem conclusão, irmão. Não tem conclusão. Me ignora. Eu não existo. Eu não existo. Eu sou uma ilusão na sua cabeça.